Olá pessoal, tudo bem? Paz de Cristo, aqui quem fala é Péricles, sou professor da Escola Dominical e nós vamos falar sobre superando os obstáculos, né? Os obstáculos aqui para a nossa vida de oração. Nós estamos aí nesse trimestre, né? Analisando aqui as orações de Paulo no Novo Testamento, com o objetivo de tratarmos do tema avivamento espiritual. Mais especificamente, analisando as orações de Paulo no Novo Testamento para que nós possamos nos avivar nossa vida de oração, que é um dos pilares básicos aí da vida espiritual de qualquer cristão, tá? Então, dentro desse contexto, a gente vai trabalhar aqui um resumo, né? O conteúdo do capítulo 8 do livro Um Chamado à Reforma Espiritual, do J. Carson. A gente baseou essa aula no capítulo 8 dessa obra e nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre isso, tá bom? Antes disso, a gente vai aqui orar para que possamos ter uma aula abençoada por Deus, tá? Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença e te pedimos, meu Deus, que o Senhor venha abençoar essa aula, meu Deus, que não seja o homem a falar, mas o Teu Espírito Santo, que o Senhor nos capacite, abençoe e que aquilo que vamos aprender aqui juntos, meu Pai, possamos aplicar nas nossas vidas. Isso é que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, então vamos lá. Então, o texto base da aula está lá em Filipenses, capítulo 1, dos versículos 9 a 11. Filipenses, capítulo 1, versículo 9, do versículo 9 ao versículo 11, tá? A leitura diz o seguinte, Paulo falando aos filipenses. Esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Bom, então, Paulo está aqui escrevendo esse texto aos filipenses, né? Falando, inclusive, que ele estava fazendo uma oração. No momento que ele estava escrevendo isso, ele estava fazendo uma oração pelos filipenses. O que será que essa oração tem a nos ensinar no sentido de superarmos os obstáculos da nossa própria vida de oração, né? Antes, vamos analisar algumas questões aqui. A gente tem naturalmente no seio da igreja, às vezes até nas nossas famílias mesmo, pessoas que demonstram uma aptidão natural para a vida de oração. Essas pessoas vão para grupo de intercessão, se tornam líderes de grupo de intercessão. Dentro da família, elas estão sempre orando pelas pessoas, até mesmo de círculos de amizade, elas estão sempre intercedendo. Então, naturalmente, o Espírito Santo capacita algumas pessoas para que elas exerçam dons de oração em prol da igreja. E isso é bom, isso é saudável, isso é louvável, glória a Deus por isso. Mas, na verdade, a oração ela é um ministério de todo cristão deve orar. Por mais que alguns irmãos tenham uma capacitação até sobrenatural nesse sentido, todo cristão deve orar. A oração ela faz parte da vida diária, né? É a base da vida cristã. Então, nós precisamos ter esse hábito arraigado nas nossas vidas. E aí, retomando um pouquinho aquilo que nós já falamos em aulas anteriores, né? A oração ela reflete a forma que os motivos pelos quais oramos, a forma pelos quais oramos, reflete a forma pela qual vivemos. Então, uma oração renovada, uma oração avivada, ela tem que vir já de uma vida avivada e das premissas corretas, dos objetivos de vida corretos. Então é isso que a gente vai procurar analisar aqui um pouquinho nessa oração de Paulo, como isso se encaixa na nossa vida, tá bom? Se a gente pega a passagem que eu li alguns instantes atrás aqui, né, que Paulo estava orando pelos filipenses, a gente vê o seguinte, que ele ora para que o amor dos filipenses ele aumente cada vez mais. Né? Pegando aqui o início do versículo. Né? Ora, se a gente for lá em 1 João capítulo 4, versículo 8, a gente vê que Deus é amor. Né? Ele é amor. Então, se os filipenses aumentam em amor, na verdade, eles estão se tornando cada vez mais parecidos com Deus. E um ponto interessante aqui nessa passagem é que Paulo, em nenhum momento, ele nega que os filipenses não estivessem em amor. Paulo ele apenas pede a Deus que aumente esse amor, ou seja, eles já tinham amor, porém eles deveriam aumentar. Então a gente vê que nós, como cristãos, devemos fugir do comodismo, da comodidade espiritual, né? Que a gente se satisfazer com a nossa condição espiritual atual como se não precisássemos de mais nada. E na verdade nós sempre podemos fazer mais, porque na nossa condição de pecadores nós não ainda servimos Deus ainda como Ele deve e merece ser servido. Então esse é um ponto importante que a gente deve ressaltar aqui,
que mesmo os filipenses já tendo amor a Deus entre eles, isso foi reconhecido por Paulo na sua oração, eles deveriam buscar mais. Deveriam buscar a excelência, que é o que a gente está tratando aqui nesse tópico, né? O cristão deve orar por aquilo que é excelente, porque na continuidade, Paulo diz que o amor, né, ele deve aumentar, e aumentar em conhecimento, o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda a percepção, para discernirem o que é melhor. Ou seja, o objetivo desse aumento de amor em conhecimento, em toda a percepção, é discernir o que é melhor, o melhor no sentido espiritual, ou seja, o que é excelente, tá? Então é disso que Paulo está tratando aqui, né? Um dos tópicos que ele está tratando aqui. E esse crescimento em amor, Paulo cita aí também que deve ocorrer em crescimento e em percepção, né? Em conhecimento, melhor dizendo, não é em crescimento, em conhecimento e em percepção. E por que isso, gente? O que acontece? O amor mundano, o amor que a gente vê falar aí fora, o amor é uma palavra que está sendo muito, com seu sentido muito distorcido por esse mundo no dia de hoje. Ele é um amor sentimental, o amor mundano. Né? É um amor que não cobra nada, é um amor assim, vazio, né? Porque ele é a mera aceitação de tudo e qualquer coisa que a pessoa faz. E o amor não é isso. O amor verdadeiro ele não é isso. Inclusive, quem é pai, quem é mãe, e até mesmo quem é esposa sabe do que está falando. O amor verdadeiro ele quer o melhor para a pessoa e fazer o melhor para o outro. Muitas vezes significa dizer não, muitas vezes significa confrontar, né? Então, o que seria o crescimento do amor em conhecimento? Então, a pessoa ama, cresce no amor a Deus, conhecendo cada vez mais da sua palavra, conhecendo cada vez mais da sua vontade, conhecendo cada vez mais dos seus mandamentos. Com isso, ela consegue analisar o mundo ao seu redor e comparar o que está acontecendo de fatos e atitudes das pessoas, as posturas, e ver se aquilo se coaduna com a palavra de Deus. E com isso ela vai tendo um entendimento de como Deus vê aquela situação, né? Então isso significa um crescimento do conhecimento nas coisas de Deus. E a percepção, ela é algo até sobrenatural, né? Nós temos um nível de percepção natural, que é dada pelos nossos sentidos, né? Através dos sentidos a gente captura o que está acontecendo ao nosso redor e processa no nosso cérebro. Isso é uma percepção física. Mas aqui cremos que Paulo fala da percepção espiritual mesmo. Eu cresço no conhecimento da palavra e através desse conhecimento da palavra, das coisas de Deus, eu começo a adquirir, o Espírito Santo tem mais liberdade de ação na minha vida, ele começa a me capacitar e eu tenho a percepção, inclusive sobrenatural, das coisas que estão ao meu redor. E eu consigo saber, dentro do meu espírito, né, daquilo que testemunha dentro de mim, como Deus vê determinadas situações e como eu devo me comportar diante dos acontecimentos nesse mundo, né? E isso é fruto da ação do Espírito Santo na vida de cada cristão. Então esse crescimento em amor, ele é dado através do crescimento no conhecimento e nessa percepção das coisas de Deus. Porém, isso não ocorre um crescimento pelo crescimento. Esse crescimento ele tem uma finalidade, né? Que é discernir aquilo que é excelente, tá? Então, aquilo que é melhor, né? Na NVI está escrito aquilo que é melhor, mas o sentido aqui é buscar uma excelência, buscar aquilo que excede, né? O que é excelência? Aquilo que excede, aquilo que está acima da mediocridade, né? Uma vivência plena do reino de Deus, que é aquilo que há de mais precioso nessa vida. Então nós devemos sempre buscar um crescimento contínuo, nós não podemos parar de crescer. Certa vez eu li que o tubarão, né? Eu não sei, talvez um biólogo que esteja ouvindo esse áudio porventura, não sei se a informação é completamente correta, mas para a figura aqui que a gente vai utilizar, ela é útil. O tubarão ele não tem um órgão chamado, é um peixe, né, um tipo de peixe, mas ele não tem um órgão que a maioria dos peixes tem, chamado bexiga natatória. Essa bexiga natatória permite que quem tem aquário, já tive alguns, quando o peixe ele consegue ficar parado ali no meio da água, né, você fica observando, ele fica paradinho, porque ele equilibra ali a posição dele na água através da bexiga natatória. Ele enche, esvazia e ali ele consegue controlar a posição que ele fica na água. O tubarão ele não tem esse órgão. Então o tubarão não pode parar de nadar. Se o tubarão para de nadar, a tendência dele é ir afundando. Então para ele manter ali a altura que ele está em relação ao fundo do mar ou do tanque que ele tiver ali, ele precisa continuar nadando, né?
Então, fazendo uma comparação, nós cristãos, nós não podemos parar de nadar, nós precisamos sempre estar em crescimento espiritual, porque toda vez que nos conformamos com um nível ali de uma mediocridade, a mediocridade que eu falo não no sentido negativo ou pejorativo, mas de manter ali um comodismo espiritual, nós estamos correndo o risco, né, de cair nas armadilhas da vida espiritual, tá? Essa capacitação, obviamente, ela vem do alto. É claro que isso não nos inibe de buscarmos, nós temos uma obrigação de buscarmos, nós, iniciativa nossa, melhorar a nossa vida espiritual. Mas é exatamente através, muitas vezes, dessa iniciativa nossa, por mais que não seja suficiente, mas Deus, na sua misericórdia, age através dos seus meios de graça e nos concede capacitação espiritual para que a gente possa buscar aquilo que é excelente, tá? Então, a fuga da mediocridade, ela é uma maneira de você remover um obstáculo da sua vida de oração. Porque você fugindo daquilo que é medíocre, buscando aquilo que é excelente, buscando um crescimento cada vez maior, isso vai se refletir nas suas orações vão chegar ao trono da graça, não que elas não cheguem, né? Mas vão chegar com um perfume mais puro, como algo mais sublime para Deus, né? E isso vai com certeza refletir na sua vida, tá? Além disso, a nossa oração ela deve buscar uma visão de longo alcance, né? Como assim, Pérez? Você falou de excelência, tá? Mas o que é visão de longo alcance? Então, quando Paulo disse lá que essa era a oração dele, que eles aumentassem o amor cada vez mais e conhecimento da percepção para discernir aquilo que é melhor, que nós utilizamos aqui como aquilo que é excelente, né? Ele coloca também a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Ou seja, mesmo aqui, né, Paulo destaca o seguinte: a nossa oração, a nossa viver nessa terra, a nossa vida, ela deve buscar, temos consciência de que estamos caminhando para nos encontrarmos com o Senhor Jesus, né? E por isso nós deveremos permanecer puros e irrepreensíveis, né? Então, um dos obstáculos principais para uma vida de oração saudável é a visão de curto prazo que muitos cristãos têm nas suas petições a Deus, né? Porque muitas vezes o cristão está focado apenas e tão somente nas suas necessidades materiais. Ele não foca nas suas necessidades espirituais, não busca crescimento, não busca perdão de pecado, ele não busca santificação. Ele está preocupado com o seu emprego, com a sua vida sentimental, com a sua saúde, e tudo isso é válido e é necessário que oremos por isso também. Mas nós precisamos colocar nas ordens de prioridade corretas, tá? Então, Paulo trabalha aqui a ideia de que a gente precisa viver na expectativa do dia do Senhor, né? Então a gente deve viver de tal maneira que a gente está caminhando, cada inspiração e expiração que a gente faz, nós estamos mais próximos desse dia para nós. Seja num aspecto total da humanidade, que se aproxima cada vez mais à volta de Cristo, mas no aspecto pessoal também, porque podemos morrer e aí nos encontraremos com o nosso Senhor. Então, é nesse sentido que Paulo coloca, né? Então, a gente precisa refletir em novos objetivos de vida e isso vai naturalmente refletir nas orações que a gente vai fazer, tá? Com a gente que é cristão, nós somos embaixadores do reino de Deus nesse mundo, né? E a nossa existência, o embaixador, quando ele vai se apresentar em outro país, ele vai trazer os objetivos daquele país que ele representa. Então, se somos embaixadores, a nossa vida tem que refletir os objetivos do reino de Deus, que é a nossa verdadeira pátria. Então, a nossa existência ela tem que se pautar por essa verdade, tá? Um ponto que Paulo destaca aqui também, depois que ele cita aqui até o dia de Cristo, é que os cristãos devem ser cheios de frutos de justiça, né? O que seriam esses frutos de justiça? Isso quer dizer, assim, que a conduta dos cristãos, e a conduta a gente engloba aqui ações, palavras e pensamentos, deveria ser correta diante de Deus, ou seja, diante dos mandamentos do Senhor, né? Existem coisas, comportamentos que são considerados corretos diante dos homens, mas que contrariam os mandamentos de Deus. Então, ser cheio de um fruto de justiça, ele vem de uma vida correta diante de Deus, nas minhas ações, palavras e pensamentos, e essa condição ela só pode ser alcançada pelo agir de Jesus na vida de cada fiel. E como é que Jesus vai agir na vida de cada fiel? Se eu estiver buscando crescer mais em amor, através do conhecimento, da percepção, eu estiver buscando sempre a excelência, o aperfeiçoamento espiritual constante e paulatino, sem interrupção, né? Então, um obstáculo comum na vida de vários crentes, né, na sua vida de oração, na vida de oração de vários crentes, melhor dizendo, é uma visão de curto prazo, em que eles oram apenas pelas suas necessidades materiais imediatas e desconsideram aquilo que é o mais importante, que nós vamos nos encontrar com o Senhor em breve.
Então, analise a sua vida de oração. E como é que isso pode ser um obstáculo? É um obstáculo porque você gera uma oração egoísta, uma oração que reflete em coisas que não são tão importantes. E se você ora por aquilo que não é importante diante da realidade de Deus, da forma como Deus vê a nossa existência, com certeza você ou não será atendido ou vai demorar muito para ser atendido, porque aquilo não é prioridade na sua vida. Você tem outras coisas mais importantes que você tem que se preocupar. E aqui vale nós lembrarmos sempre daquela passagem que Jesus diz: preocupai-vos primeiro com o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós estivermos em dia com a justiça do reino de Deus, tudo o que precisamos será acrescentado, mas nós geralmente invertemos essa ordem. Então a gente precisa ter cuidado com isso aqui, tá, gente? E finalmente, a busca pela excelência espiritual, né, e um obstáculo que se coloca é que essa excelência que se busca, muitas vezes ela é idólatra. Ela não busca a glória de Deus. Mas como assim, Pérez? Uma excelência idólatra? O que você está querendo dizer com isso? Muitas vezes a gente faz, se a gente confrontar uma pessoa, olha, você tem que buscar excelência. Não, mas eu dou aula na EBD, eu oro, intercedo, eu leio a palavra, sou muito ativo na igreja, faço muitas coisas, eu sou o braço direito ali, né? Só que em algumas vezes, alguns cristãos fazem isso não para a glória de Deus, mas sim para a sua própria glória, para o seu próprio orgulho, às vezes visando um objetivo de crescimento ministerial, ter um cargo. Às vezes não é nem a questão do cargo, é a questão do orgulho de ser elogiado, de ser tido, colocado numa posição de honra, de ser tido como uma pessoa muito importante naquela comunidade. Enfim, cada pessoa tem o seu ponto fraco. E o diabo muitas vezes trabalha isso para tentar roubar a glória de Deus e, consequência, colocar uma mancha na vida daquela pessoa, por consequência. Então é esse cuidado que precisamos de ter. Essa excelência que buscamos é uma excelência para a glória de Deus e não para a glória dos homens. Tá? Então, esse aumento de amor em conhecimento, em toda percepção, vai implicar naturalmente numa capacitação do cristão no exercício de dons ministeriais. Ou seja, se eu estou querendo me santificar cada vez mais, crescer cada vez mais, exercer cada vez mais as minhas atividades na igreja para abençoar o povo, com certeza eu vou estudar a Bíblia, eu vou ter uma posição de destaque, porque você vai alguém que vai estar sempre ajudando o pastor, eu vou estar orando, intercedendo. Isso é uma consequência natural disso. Mas veja bem, isso é uma consequência. Eu não posso fazer isso para ter uma posição, para ser alguém. Né? Eu vou fazer isso e caso o Senhor me considere digno de ser colocado em uma posição, ser bem quisto, né, pelas pessoas daquela comunidade, isso vem da mão de Deus. Eu não posso fazer a obra, né, fazer algo na obra de Deus com essa finalidade. Porque aí eu estou me exaltando, eu estou querendo trazer a glória para mim. Consequentemente, aquela minha oferta vai ser como a oferta de Caim, não vai ser aceita. Né? Então tem que ser uma oferta que haja amor verdadeiro. Né? Em 1 Coríntios 10:31, Paulo nos exorta para que tudo que façamos para a glória de Deus. Então nós temos que nos esvaziar em tudo aquilo que fazemos e fazemos aquilo para a glória de Deus. Tá? Então, a gente não pode ter expectativa de reconhecimento ou recompensa humana. Né? Todos os nossos atos na obra de Deus, na nossa vida espiritual, eles devem ser frutos de um coração cheio de amor e de fruto de justiça. E eu vou me capacitar, ajudar o próximo, orar, visando o crescimento do reino e não meu próprio ego. Isso é bem difícil, gente. Então, a gente precisa mortificar a nossa carne e realmente estarmos em submissão ao Espírito Santo para a gente conseguir isso. Tá? Uma excelência contaminada, ela é idólatra. E contaminada pelo quê? Pelo orgulho, pela autorrealização. Ela é idólatra, porque ela está exaltando a si mesma. A pessoa está exaltando a si mesma. Então a excelência, ela é humilde. Né? Isso é difícil. A excelência, ela é humilde. Né? Então a gente precisa ter bastante isso em mente. Tá? Não trazermos a glória para nós, mas trazemos a glória para Deus. Eu nem coloquei essa passagem no texto da lição, mas eu me recordo agora falando com vocês de Daniel 5, quando Daniel vai diante de Belsassar e ele interpreta o que a mão escreveu na parede. E Belsassar, ele exalta Daniel, assim que Daniel chega, né? E ele olha, tal, exalta, e encheu o ego de Daniel. E Daniel, ele diz, olha, Ele repreende, ele dá uma palavra fria, ele é até um pouco duro com Belsassar, mas ele diz que é o Senhor que vai dar a interpretação. Né? Então não é o Daniel
Daniel vê, o que ele corrige Belsassar? Não é Daniel que está dando a interpretação, mas na verdade é Deus, que Daniel é apenas um mero vaso, um mero instrumento. Então ele se esvazia ali, por isso que ele era um grande homem de Deus. Tá? Então a gente deve remover das nossas orações o obstáculo do orgulho próprio e da busca da excelência para a nossa própria exaltação. Que nós possamos nos anular em Cristo e utilizar os nossos talentos, como está lá em Mateus 25, né, a partir do 14, né, a gente utiliza os nossos talentos que Deus nos dá para o crescimento do reino e para a glória dele, porque nós vamos dar conta a Deus de tudo isso. E remover esse obstáculo do orgulho próprio, né, nas nossas orações. Então, eu preciso sempre me questionar, por que eu estou querendo isso? Por que eu estou orando tanto por isso? Será que isso se coaduna para o plano de Deus na minha vida, eu estou meramente querendo me exaltar, querendo satisfazer a minha carne? Então, sobre os obstáculos da vida de oração, nós tínhamos para falar basicamente isso, tá? A gente deve orar por aquilo que é excelente, buscar excelência nas coisas de Deus. Devemos orar com uma visão de longo alcance, sabendo que nós vamos encontrar com Cristo no dia do Senhor, que está cada vez mais próximo. Então, isso deve refletir nos objetivos da nossa oração. E a nossa oração ela não deve ser idólatra, buscar nossa própria exaltação, buscar uma capacitação apenas para a nossa própria glória, mas refletir os objetivos do reino de Deus, nos anularmos para que Cristo cresça cada vez mais em nós. Tá? Então esse é o objetivo das nossas orações, são os obstáculos que temos que superar e temos a certeza que o faremos através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Tá? Então agradeço a Deus por essa aula, que Deus abençoe vocês abundantemente, que nós possamos estar juntos em breve para prosseguirmos no conhecimento, né, aumentando cada vez mais, até em concordância com o espírito da aula aqui, o conhecimento sobre as coisas de Deus. Tá bom? Um forte abraço e que Deus os abençoe abundantemente.